Bom dia. Hoje é dia 24 de janeiro de 2018, mais uma quarta-feira, para que vivamos com alegria e intensidade. Quero lembrar que no próximo dia 4 de fevereiro, teremos o primeiro café cultural do ano de 2018. Alan Vilches retorna a Natal, que para quem não conhece ainda é um dos melhores tenores do Brasil, e que normalmente o café cultural com Alan Vilches nós temos praticamente o nosso auditório lotado, sobretudo pela qualidade da pessoa que ele é como indivíduo, como homem, e também da pessoa como cantor, como músico. É uma manhã inesquecível passar aqui uma manhã do café cultural com Alan Vilches. As senhas já podem ser adquiridas na lanchonete, na livraria ou com o Fernando ali no primeiro birô do lado direito de quando se entra neste auditório. E fora daqui, na Lapidare e na... como é que é o nome da outra? Originale. Uma fica no Hiper e outra fica no Midway. Mas se vocês por acaso não quiserem ou não puderem vir porque vão estar na praia, adquiram as senhas a si mesmo que ajudam o leão. Falar em adquirir, hoje de manhã, por conta da tempestade que deu esta noite, aqui as duas laterais nossas tinham poças d'água muito grandes. Quem chega de fora vê que a nossa recobertura já andou bastante, mas ainda não cobriu tudo. Na medida do que nós podemos, nós vamos completando por conta nossa, mas tem horas que a gente precisa também que alguém nos ajude na aquisição das telhas que faltam. Então sintam-se inteiramente à vontade para colaborar com esse retelhamento deste nosso auditório. Vamos ler hoje uma questão do Livro dos Espíritos, no seu capítulo 11º. Eu vou ler duas questões que tratam sobre justiça e direitos naturais. A questão 873 e 874. Na primeira, Allan Kardec perguntou o seguinte: o sentimento da justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? E a resposta é: está de tal modo em a natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que frequentemente em homens simples e incultos se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. E a questão 874. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando injusto o que a outros parece injusto? E a resposta foi: é porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram, como sucede à maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. De fato, a gente percebe que tem vários fatores na vida que nos levam a fazer considerações bem diferentes, mesmo que duas pessoas tenham sido criadas sob a mesma ótica, sob o mesmo princípio educacional, pedagógico e social. Primeiro, isso me enaltece bem a primeira pergunta que foi feita. Nós temos isso como um dom natural, o sentido de justiça, mas nós também desenvolvemos individualmente os nossos valores íntimos, intrínsecos. E é em cima desses valores que normalmente a gente se porta no relacionamento com o que a gente entende por justiça e até mesmo pelo que a gente entende outros valores correlatos. Quantas vezes nós, num país, porque nascemos dentro de um modelo cultural diferente, temos atitudes diferentes e num país diferente
que já tenha uma outra referência social, aquilo que não é tido como certo, no outro é tido como equivocado. Mas algumas vezes, mesmo com as diferenças culturais, nós percebemos que o ser humano ele não aceita tranquilamente quando o que se chama de justiça ela parte para a iniquidade, que ela parte para a agressão, parte para ofender os direitos alheios. Tem países onde são adotados ainda princípios de pena de morte e não de forma muito legal. São penas de morte sumárias, onde a autoridade maior decide pela vida do menor e fica só por isso. Óbvio que a multidão não aceita isso tranquilamente. Aqueles que concordam normalmente são aqueles que estão par e passo com o poder. Mas aqueles outros que estão fora do sistema, dificilmente concordam. Um fato interessante no que nós chamamos de sociedade humana, é que nós temos uma tendência à acomodação muito maior do que a tendência a partir para resolver qualquer dificuldade. Quando nós analisamos a história da humanidade, nós vamos ver que muitas vezes poucas pessoas decidiram as influências e repercussões na multidão, e a multidão simplesmente aceita, recebe e não sabe nem ao menos o que fazer. E isto tanto vale para o mal como para o bem. Quando nós vimos a história de Jesus, em que ele se posicionou de uma forma totalmente diferente e era uma voz única praticamente a clamar num deserto de seres humanos, alguns se aglomeraram com eles. 12 discípulos quiseram participar daquela caminhada, mas na hora crucial, nem os 12 discípulos ficaram por perto, porque sabiam que fatalmente iriam ser condenados e isso traria um prejuízo vital que não lhes era assimilado. Então mesmo um Jesus, que poderia contar consigo um arrebatamento enorme de criaturas a apoiá-lo e a defendê-lo, a gente vê que nós caímos na acomodação, seja produzido pelo não fazer, seja produzido pelo medo do fazer, ou ainda pelas consequências de quaisquer dessas opções. É muito difícil mover a massa, e quando se fala massa não quer dizer um povo ou uma cultura qualquer, é mover a essência do ser humano, porque nós nos acomodamos de uma maneira muito rápida, mesmo que não seja bom. Vamos ver um exemplo. Quando há alguns anos o Brasil foi submetido a uma mudança de governo, e que logo no primeiro ato foi decretado que todo mundo só iria ficar com R$50 de dinheiro, não importava o quanto você tinha, nem importava se você era empresa, era pessoa física, todo mundo se igualou de repente com R$50, na época não eram reais, eram os cruzados, nas carteiras. O que foi que a população fez? Teve gente que morreu de infarto, teve gente que morreu se matando, teve gente que começou a pensar em como burlar a lei, teve gente para tudo, menos para como nação a gente dizer isto não é justo. A gente de repente a gente aceita e se acomoda. Por favor, isso não é um discurso de revolucionário. Eu estou apenas destacando que quantas e quantas vezes na nossa família, na nossa sociedade, no nosso meio, seja social, religioso, político, o que seja, como a gente se acomoda fácil. E a gente aceita muitas vezes algo irracional, mas como é para todo mundo, a gente se torna irracional também e mergulhamos. Essa é uma dificuldade quando a gente vê um Jesus sozinho naquela época fazer tudo o que ele fez. O valor de Jesus não foi porque ele veio como um profeta, nascido em berço de ouro, e que ele tinha um verbo muito fácil e convencia todo mundo. O valor de Jesus foi porque ele veio com todas as dificuldades do meio, passou por todos os perigos e em nenhum momento ele cedeu. A lei na época era olho por olho, dente por dente, e ele disse: a lei agora não é mais essa, a lei agora é a do amor. É uma transformação brutal, era uma transformação impensável, e ele ousou e conseguiu de tal maneira que até hoje o seu evangelho permanece. A discussão das questões de hoje é:
E a justiça é um direito natural? É. Primeira pergunta. Então, se é natural, por que é que a gente não tem o mesmo princípio? Por isso que Allan Kardec fez a pergunta seguinte: por conta das nossas paixões. Normalmente, quando a gente fala a palavra paixão, a gente já imagina isso ligado ou a um vício ou a uma sensualidade. Mas paixão, inclusive, é tudo aquilo que nos leva a uma acomodação. Você pode ter uma paixão pela sua poltrona, e você estando na sua poltrona, você não quer saber de nada nem de ninguém. Dificilmente a gente pode pensar que isso é uma paixão, porque tem um nome apropriado, que seria preguiça. Mas o que é a preguiça, se não uma variante de uma paixão? E por aí, a partir de uma coisa tão simples, a gente vai às mais complexas. Nós facilmente nos acomodamos em nós mesmos. Quase todas as quartas-feiras, boa parte dos senhores e das senhoras estão aqui no Leandro. Eu, como quase sempre fico nesse ponto privilegiado de observação, então daqui eu vejo todos vocês, é notório como a maioria que vem sempre se senta no mesmo lugar. E a gente pergunta: por que você senta no mesmo lugar? E a gente não sabe responder. Porque a gente tende a uma acomodação, é da natureza humana, mas não é da natureza, é da natureza humana, porque a natureza ela está em movimento o tempo inteiro. Olhe as ondas solares, olhe os ventos, olhe a plantação, como tudo se comporta. Olhemos a nós mesmos, em que estamos o tempo todo em movimentação interna, metabólica, de correntes, mas nós temos uma tendência a nos quedarmos num lugar, a ali estacionarmos. E nos esquecemos de que a vida, ela pedindo o progresso que ela pede, ela solicita movimento. E esse movimento, ele nem sempre é de acordo com a corrente, com a correnteza do rio. Quantas vezes alguém pode entrar no rio e imaginar isso como uma metáfora, e por conta da correnteza você se desloca. Vai chegar um momento em que você vai ter que nadar ou contra a correnteza, ou você vai ter que sair do rio para refazer o espaço que você já perdeu. Isto é da natureza, isto é da vida. Mas a vida é tão grandiosa que, se você não consegue subir de novo na margem e não consegue retornar, se você se deixar levar, você vai cair num outro lugar muito maior ainda, que se chama o oceano. A nossa vida, ela se encaixa perfeitamente dentro dessa metáfora. E o que é justiça? É você estar no rio, é você sair do rio, é você remar contra o rio, ou é você, por conta do rio, chegar no grande oceano? Qualquer resposta é uma resposta de vida. O que não comporta, parece muito bem, é o estacionar, porque estacionar num rio que se movimenta é praticamente impossível. Nós temos que estar em movimento. Viver é movimento, circuito vital é movimento. Nós não podemos nos acomodar. Estamos já chegando no final do mês de janeiro, e o mês de janeiro de 2018 simbolicamente traz algo muito relevante para que nós pensemos. Completa 160 anos que Allan Kardec, neste mês, lançou a Revista Espírita. E o que é a Revista Espírita? Foi uma revista que ele lançou a partir do mês de janeiro de 1858, e até ele desencarnar nunca mais deixou de publicar uma edição por mês. E isso naquele tempo que era muito difícil fazer uma revista. E a revista só crescia tanto em volume como em número de assinantes. O que é curioso é que nós espíritas saímos desse rio, perdemos este rio, e por conta disso não estamos conseguindo chegar no oceano que se chama o Espiritismo. Porque é impossível você chegar naquele oceano se você não vai transitar pelos caminhos onde a origem começou todo o processo. E a origem se chama Revista Espírita, que foi o primeiro instrumento que veio logo depois do Livro dos Espíritos. E o que é que nós espíritas, nós como dirigentes espíritas, as pessoas que cabeçam o espiritismo, fizemos e temos feito, e parece que ainda vamos continuar a fazer? Deixa a Revista Espírita de lado. É muita grande, é muita coisa. Como é que a gente vai ter tempo para estudar tudo isso? Não tem problema, a tua opção é essa, você está sentado na margem do rio. Mas e na hora que você precisar mergulhar no rio? Você pode precisar mergulhar por necessidade, mas você pode mergulhar também porque você quis. E ainda tem uma terceira opção:
são os mergulhos compulsórios. Muitas vezes a gente tem que entrar no rio, tem que nadar, ou tem que se deixar levar pelo movimento, porque se é ele quem abastece o oceano, nós não temos como nos permitir fugir desse destino que eu posso chamar de sagrado. A Revista Espírita, hoje, ainda bem existe internet. Nós podemos baixá-la da internet a custo zero, porque infelizmente, se nós dependermos das editoras espíritas que a publiquem, nós continuaremos órfãos. A Federação Espírita Brasileira, que era quem deveria ter essa publicação, sem jamais deixar faltar nenhum exemplar, tem na sua produção livros que são questionáveis, tem na produção livros que não são queridos, ninguém compra, ninguém quer. Mas a Revista Espírita, todas as vezes que a gente se lembra desse valor, aparecem pessoas que querem adquirir, porque tem gente que, mesmo tendo tudo na tela do computador, sente necessidade do manuseio. Mas a nossa dificuldade é esta: 160 anos de Revista Espírita, que mereceria de todos nós um respeito, lendo, divulgando, fazendo os entendimentos mais justos da própria doutrina espírita. Nós não encontramos onde ir buscar isto, fora a santa internet. Então é lamentável que aos 160 anos da Revista Espírita, um trabalho que tomou de Allan Kardec um tempo enorme de sua vida para dar qualidade e aprofundamento à doutrina espírita, infelizmente nós vamos ver raros pontos, porque eu acompanho todos os dias, sem exceção, eu acompanho o movimento espírita, principalmente do Brasil, em praticamente todos os estados. Raríssimas casas se lembraram que no mês de janeiro estamos comemorando 160 anos da Revista Espírita. Por que será? Será que essa data não mereceria não apenas receber uma homenagem nossa, uma homenagem de propaganda, mas sobretudo a homenagem de ver aquele material, reestudar, pensar como Allan Kardec pensava o Espiritismo, ter a coragem que ele teve quando ele recebeu críticas de ateus, de católicos, de protestantes, de judeus, e críticas violentas, e ele com toda tranquilidade respondeu a todos. Tudo que lhe chegou à mão ele deu resposta, e nenhuma resposta foi pessoal, todas as respostas foram em cima das ideias, e nenhum dos seus acusadores jamais conseguiu respondê-lo à altura do que ele colocava. E ele era de uma honestidade tão grande que ele nunca pensou nenhuma frase para rebater. Ele sempre publicou na Revista Espírita a íntegra dos artigos que eram contra o Espiritismo, mostrando a coragem que ele tinha para lidar com aquilo que ele estava começando, que era o Espiritismo nascente. Eu, às vezes, me sinto, em alguns momentos, meio que alheio ao que me dizem. Algumas pessoas começam a me chamar de títulos: ortodoxo, conservador, fechado. Na realidade não é bem isso. Eu acredito que Allan Kardec merece uma admiração e um respeito, não por ele ter sido um homem que viveu no século retrasado, mas pela elevada qualidade do que ele nos deixou, e deixou em cima do seu serviço, da sua cabeça, do seu juízo, do seu critério de valor, porque ele não apenas transmitiu mensagens de qualquer jeito. As mensagens ele publicava, comentava, discordava, explicava, e no final nós tínhamos uma forma, uma maneira prática, direta, objetiva de analisarmos tudo o que nos viesse. Os livros que terminaram sendo considerados como os livros básicos da codificação são essenciais, mas eu não considero que nada que não esteja dentro desse conceito tenha sido de menor valor. E por isto mesmo é que eu particularmente destaco com total ênfase a Revista Espírita, e chego a dizer algo que os espíritas mais tradicionais talvez não gostem. Eu abriria a mão das 5 obras básicas e preferiria ficar com a Revista Espírita. Graças a Deus isso não é necessário,
mas pelo menos retrata a seriedade que eu, particularmente como leitor e como observador espírita, tenho dessa visão que Allan Kardec nos proporcionou e que lamentavelmente é muito pouco considerada. Quando nós espíritas aprendermos a ter olhos de espíritas como Allan Kardec teve, não vai ser um grupo, não vai ser uma ideia religiosa, não vai ser apenas uma parte da humanidade que vai pensar e melhorar nos seus comportamentos. Quando nós começarmos a ter atitudes como Allan Kardec teve, aí sim nós entenderemos as duas respostas que foram lidas hoje. A justiça é da natureza, mas o descontrole das nossas paixões mudam a maneira como a justiça se pronuncia. Por isso, eu muito particularmente louvo a Kardec, agradeço muito a ele pela doutrina espírita, mas ainda de uma forma muito mais especial, pela coragem de nesses 160 anos ter entregue a gente 12 volumes, 12 anos de produção da revista espírita. Que Deus o abençoe e que onde quer que ele esteja, continue com a sua lucidez a nos inspirar a todos nós. Senhor Deus, o universo é tão grande e nós somos tão pequenos, mas quando pensamos em nós mesmos, vemos que somos também tão grandes, tão grandiosos, que não há por que choramingar quaisquer das dificuldades que surjam em nossos caminhos. Senhor Deus, só o fato de sabermos que tantos homens de bem, grandiosos, luminares, já passaram antes de nós, trazendo-nos, mostrando-nos, indicando-nos caminhos e reflexões. Isto e só isto já seria suficiente para nos elevar e fazer com que elevássemos nossas mentes e nossos corações em gratidão profunda. Deus, agradecemos por mais um dia aqui estarmos despertos, trazendo ou não alguma mazela, mas com a mente tranquila, porque se ainda temos falhas, sabemos igualmente que temos muito e muito tempo para tudo isto corrigir. Muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui. Gratidão plena pela vida que trazemos, pelos amigos espirituais que aqui comparecem. Agradecimento profundo por tudo de bom que o tempo todo, tudo e todos nos indicam. Por fim, Senhor, nesta manhã agradecemos pela presença de Allan Kardec em nossas vidas, ainda que muita gente nunca o tenha lido ou estudado, ainda que algumas pessoas prefiram discutir as pessoas e não as ideias, e que por isso preferem dizer que Allan Kardec foi ou deixou de ser, e se esquecem da sua essência, que transforma não apenas um núcleo chamado espírita, mas que tem o potencial para transformar para melhor todos os núcleos, incluindo aqueles que chamamos de materialistas. Gratidão à bondade divina que nos envolve a todos. Inspiremos profundamente. Retenhamos todas as bênçãos que a vida nos oferece e devolvamos com gratidão todo o bom uso que fazemos dessas bênçãos. Inspiremos, permitindo que se adentre em nosso corpo e em nossa alma fluidos regeneradores de saúde e harmonia, que podem sim, encontrando um ambiente propício criado pelas nossas mentes e sentimentos, promover todas as mudanças que buscamos e que merecemos. Inspiremos, guardando em nós esta ambiência energética de alto padrão vibratório. Coloquemos dentro de nós
a confiança de que Deus está sempre conosco, envolvendo-nos e fortalecendo-nos, predispondo-nos para o bem, para o melhor. Jesus, mestre e amigo, agradecemos o teu Evangelho, o roteiro de boa nova, o caminho iluminado, onde vivestes e não sofrestes em vão, mas para nos dizer que nós podemos superar todas as dificuldades com equilíbrio, com naturalidade e alcançando o melhor para as nossas vidas. Muitos espíritos, companheiros de cada um de nós e outro tanto, nos envolvem, favorecendo-nos com os seus fluidos e energias. E os nossos magnetizadores encarnados também colaboram com esta vibração de profunda harmonia, doando-nos os seus fluidos, formando um grande magnetismo coletivo, em que o amor maior, fundado na justiça maior, proveniente da inteligência maior de todas, nos abraça, nos alberga, nos envolve e nos fortalece mais uma vez. Deixemo-nos envolver por este clima de harmonia. Que a nossa mente seja um pensamento único em direção ao bem. O bem pessoal, o bem do próximo, o bem da pessoa que amamos e queremos bem, o bem daquele por quem temos saudade, e o bem também daqueles que ainda não nos compreendem ou que somos nós que não compreendemos. Pois que é vibrando nas ondas do bem que fazemos com que ela prevaleça em nossos ambientes. Espíritos amigos, muito obrigado pela presença e pelo envolvimento. Seja esse amor divino um amor não só que penetre-nos, mas que nos fortaleça para que também sejamos fiéis depositários e fiéis distribuidores dessas bênçãos, junto a todos aqueles que aguardam pela nossa presença. Nem sempre nos damos conta, mas são tantas bênçãos, são tantos fluidos e tantas energias neste ambiente, que se usarmos o nosso poder de captar tudo isto, levaremos daqui ondas que têm o poder de manter em nós uma harmonia muito mais demorada e muito mais profunda. Continuemos em oração enquanto os nossos magnetizadores magnetizam nossas águas. E não nos deixemos perturbar por nada, procurando manter o mais harmonioso possível este ambiente, que nos ajuda e nos favorece com uma harmonia impressionante. Que Deus nos abençoe e continuemos em oração. Que assim seja.